É o seguinte, gente, tivemos atualizações do caso da Au Pair Affair. Quem lembra desse caso? Eu tô perplexa, eu achei que a gente tinha chego assim, pelo menos num semifinal, né? Pra quem não lembra desse caso, a gente teve a Kiraz, né? No caso eu chamei ela de Kiraz, mas o nome dela é Bruna Gonçalves. É uma brasileira que foi fazer o intercâmbio de au pair lá no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ela foi pra cuidar, né, de filhos lá, morar na casa da família, só que ela se envolveu com o pai dessa família, que era casado com a mãe, né? A host mom e o host dad. Host mom descobriu, expôs tudo no TikTok, jogou toda a merda no ventilador, todas nós brasileiras ficamos sabendo. Como se não bastasse, quando ela foi acionar os advogados pra fazer o divórcio, ela descobriu que a au pair estava grávida deste recém-ex-marido dela. Vamos se reiterar um pouco do que rolou? Porque, pasmem, galera, a atualização é bombástica. Aparentemente, a au pair foi pega pelo ICE. Ficou detida 3 dias presa lá no centro de detenção. ICE, pra quem não sabe, é aquele Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que é aquela polícia que tá, gente, dando o que falar aí nos últimos anos, desde que o Trump assumiu aí esse segundo mandato. E eu vou falar pra vocês que eu tô bem curiosa pra saber como que foi essa experiência, cara. Que pesadelo. E depois de 2 meses, temos atualizações do caso da au pair que engravidou do host daddy. Supostamente, ela foi deportada e agora está morando no Brasil novamente. Ela se pronunciou sobre isso e ela trouxe a versão dela da história, falando que ela não foi deportada pelo ICE. Mas para vocês entenderem todo o contexto dessa situação da au pair. Eu lembro do caso mais ou menos uns 2 meses atrás, a host mom, ela postou alguns vídeos aqui no TikTok, onde ela contava que ela descobriu que a au pair estava tendo um caso com o marido dela. O nome da host mom é Francesca. A Francesca contou tudo aqui, eu já trouxe vários vídeos para vocês sobre a situação, mas basicamente ela expulsou a au pair de casa, se divorciou do marido e durante o divórcio ela descobriu que a au pair estava grávida dele e ela descobriu isso pelos advogados. Da Francesca, ele alegava que os dois não estavam juntos, que sim, ela estava grávida dele, mas ele estava somente ajudando ela. E isso, os dois, né, estavam ali morando juntos em um hotel. A segunda au pair, os dois estavam sim juntos, tanto que eles estão planejando, né, o casamento deles. A au pair trouxe toda a versão dela sobre a história, né, que a Francesca contou. A gente já vai ver, tá? Primeiro eu peguei esse vídeo aqui da Vi pra dar um resumo, porque, gente, é uma história que a gente esquece, né? Faz 2 meses já que aconteceu, apesar de ser bem absurda, mas mais pra relembrar. Dentro ali da casa da família, ela meio, né, que sofreu pela parte do host daddy, porque ele ficava atrás dela dentro da casa, ficava mandando mensagem pra ela, mensagens bem estranhas. Até que um belo dia, né, ela tinha terminado com o namorado dela, ela achou que a host mom tava tendo algum caso com o namorado dela, ex-namorado, e ela resolveu responder as mensagens que ele mandava, mas até então eles não tinham tido nada. Aí foi quando a host mom pegou as mensagens, expulsou ela de casa, e depois disso, como o host daddy tava ali ajudando ela, né, ela ficou com ele e nessa ficada ela engravidou. Resumindo assim, bem a história aqui pra vocês. Resumindo bem, mas já tinha rolado um beijo, né, gente? Quem assistiu os vídeos que eu fiz, vocês viram que a própria Bruna falou que tinha rolado ali um negócio e também tinha umas paradas assim de conchinha, chamegos, né? Tava tendo aquelas investidas. Agora, o ato em si que gerou, né, esta criança que vai nascer, que a gente também vai ver que, cara, a barriga já tá bem grande. Isso realmente foi depois do divórcio. Recentemente saiu a informação, até me mandaram aqui, que a au pair foi deportada pelo ICE. Ela foi parada por uma suposta blitz, onde o ICE, né, pegou ela, prendeu e deportou ela pro Brasil. Supostamente, ela estava tentando mudar o status dela de au pair para turista. E ela, supostamente, né, a au pair alegou pra imigração que ela sofreu por parte da família. Daí eles pediram evidências e ela não tinha como provar, então foi negado. Segundo os documentos, né, que foram vazados, que são documentos públicos, na verdade, mostra que a prisão dela aconteceu no dia 21 de julho. Ela ficou um tempo, né, sem aparecer nas redes sociais e logo depois ela já apareceu no Brasil. O que deu a entender para muitas pessoas que ela foi, né, deportada. Depois das pessoas começarem a falar que ela tinha sido deportada, ela gravou alguns stories até falando que iria processar as pessoas caso falassem mentiras sobre isso. Ela tá em contato direto ali com o Nick, que é o host daddy, e ela fez um vídeo se pronunciando e falando que não, ela não foi deportada. Onde ela mostra a prova ali de uma passagem comprada pela família dela no Brasil, porque no caso, se fosse o ICE que tivesse deportado ela, ela chegaria no Brasil, né, acompanhada ali por um agente, e provavelmente seria o governo que iria pagar, né, a passagem, não a família dela. E ela também chega a afirmar que ela ficou, sim, 3 dias presa, e ela afirma que foi a Francesca, porque ela tá chamando a Francesca agora de Karen, que foi ela quem fez a denúncia pro ICE, porque eles sabiam. Como assim a Francesca que denunciou? Gente, quando eu tava assistindo esse vídeo, eu na hora, eu nem terminei de assistir, tá? Eu fiz bem isso que eu fiz agora com vocês. Eu entrei no perfil da Francesca, porque eu sigo a Francesca, tá? Eu sou Maria Fifi nesse nível. E os últimos vídeos que eu vi, gente, é realmente conteúdo, a Francesca tá querendo move on, né? Apesar de muitos comentários das pessoas, eu vejo pelo menos falando que, ai, Francesca, supera. Gente, como assim supera, né? Foi um grande trauma. Eu no lugar da Francesca, ia também
tá querendo fazer desse limão uma limonada, porque, sinceramente, tem mais de 30 mil pessoas seguindo ela, várias mulheres americanas também que se identificaram, que já passaram por algo parecido, e ela está falando como foi o processo. Gente, ela tá falando da vida dela. Se ela passou por essa situação traumatizante e ela tá falando sobre o processo de superação, qual que é o problema? Eu não vejo problema nenhum, porque ao mesmo tempo a Bruna tá aqui, ó, postando também como que foi contar pra família que ela tá grávida, ó. A minha parte favorita desse vídeo são elas reagindo. Elas ficaram mais ansiosas do que eu. E aí o meu vovô. Aqui, ó, mostrando, né, ela fazendo estrogonofe pro namorado dela. Gente, que namorado que ela teve depois de tudo isso? O Nick. Vamos fazer um estrogonofe pro meu namorado americano comigo? Começa picando a cebola, porque comida sem cebola não é comida boa. Estrogonofe pro meu namorado americano. Então, assim, estão seguindo a vida, né? Ela fazendo a vidinha lá, namorando o atual Jurandir, grávida. E a Francesca falando sobre a superação. Tem um vídeo muito interessante também que a Francesca fez, que eu acho importante falar, que foi esse vídeo aqui, onde ela conta que nesse processo aí entre ela sair de casa, divórcio, não saber se a au pair ia começar a namorar com o Nick ou não, né? Porque a gente ficou nesse limbo, gente. Ela teve que sair da casa dela, que ela vivia com o ex-marido e os filhos. Só que, gente, vocês lembram de um detalhe? Que quem é o vizinho da frente da casa que ela morava? Os pais dela. Então não faz sentido o Nick, né, o host dad, morar com a atual nessa casa onde os vizinhos da frente são os ex-sogros. Então, ele deixou a casa para Francesca, mas é lógico que tudo isso é burocrático, né, gente? Quem já passou por um divórcio sabe que a parada é bem burocrática. Então, ela conta aqui todo esse processo de finalmente voltar a morar em casa depois de muito tempo vivendo aí num limbo, né? Pingando de lugar em lugar. Eu, honestamente, não vejo problema nenhum em ela compartilhar essas frustrações. Agora, o que eu achei grave e o porquê que eu fui lá no perfil dela fuxicar? Essa acusação de que a Francesca que fez a denúncia pro Ice, gente. Será que foi isso? Porque, assim, últimos conteúdos da Francesca, superação, 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 e aqui tem uns textinhos meio estranhos, ó. Ó, você não pode fazer coisas feias para as pessoas e depois esperar viver uma vida bonita, assim, traduzindo bem ao pé da letra, né? Eu achei que isso é uma indireta. Fui ver aqui nos comentários, temos aqui alguns brasileiros, ó, Finds by Maite. Não existe vou embora porque quero depois que o Ice te pegou. Ela foi embora porque foi pega ilegal e quando vai ao tribunal, o juiz dá uma regra de soltar, mas com a condição de que a pessoa vai se deportar dentro de um tempo determinado. Então, sim, ela foi deportada e forçada a ir pro Brasil, porque tá rolando uma discussão aqui de que, ela foi deportada? Ela fez uma deportação voluntária? Mas respondeu o que a gente quer responder? Ninguém responde, né, galera? Que é se foi a Francesca que fez a denúncia. Não acho que ela vai assumir se foi realmente ela que fez isso, mas eu me lembro muito bem de que rolaram umas mensagens, quem lembra? Rolaram umas mensagens da Francesca com a ex-sogra dela, né, os ex-sogros, onde ela usa a palavra ilegal, né? Ela fala assim, eu não acredito que ele está trocando a família linda dele por uma ilegal. Lembrando que não estou querendo defender a Bruna, tá? Ainda acho que o que ela fez foi muito errado. Ao mesmo tempo que eu também acho, isso aqui que eu assisti no vídeo da Mandinha, ó. A au pair errou, óbvio, mas eu tenho a impressão de que a host mom perdoaria o Jurandir se ele quisesse continuar com ela quando tudo isso aconteceu. Eu também tenho essa impressão, tá, gente? Eu sinto isso, é uma opinião minha. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo. Que se não tivesse acontecido isso, da gravidez da au pair, eu acredito que talvez a Francesca, pela família, ela perdoaria. A Francesca, ela literalmente falou em um vídeo que, no final das contas, tudo foi um livramento, que a Bruna meio que pegou o problema dela. Porque a Francesca fala que ela sabe que se não tivesse, se envolvido com uma pessoa ali que era de dentro de casa e acabou que ele ficou com ela porque ele está junto com a au pair agora, ela provavelmente teria perdoado ele. Então ela falou, com todas as palavras, ela falou isso num vídeo dela. O famoso há males que vem para o bem. Porque era muito claro a dinâmica ali do relacionamento, né? Ele já tinha traído a Francesca antes, ela já tinha descoberto, ela já tinha perdoado ele, e ele foi e traiu ela de novo. E provavelmente por conta da família, enfim, que é o que ela sempre bateu na tecla nos vídeos dela, que ela perdoou ele da outra vez, né, em 2024, quando ela descobriu que ele tinha relacionamentos com outras mulheres no Discord. Ela fala que ele, jurava que ele ia mudar e blá blá blá, e ela fala que ela se esforçava muito pra manter a família dela unida. Então, realmente, eu acho que ela voltaria, mesmo ela falando aqui que foi livramento, tá? Então, vamos assistir ao tão polêmico depoimento da Bruna, gente? É esse vídeo aqui, ó, com 60 mil views. Foi deportada ou não foi? Oi, gente. Tá eu mais uma vez aqui pra falar sobre fofocas da minha vida, né? Já que não me deixam em paz.
enquanto eu me maquio, eu comprei algumas coisas novas da Oceane. E aí eu quero testar com você, gente. Eu comprei várias coisas. Eu comprei umas miniaturas da Oceane muito fofinhas. Eu comprei um papo compacto também. Nem precisava, né? Porque eu uso na hora Mercy, mas... Vamos ao que interessa. A fofoca sobre a minha deportação, que não existe. Bom, ontem chegou aos meus ouvidos e olhos, né? Infelizmente. O vídeo de uma jornalista que não tem vocabulário, que não sabe falar, não sabe escrever, e se auto-intitula jornalista. Jornalista essa que deixou claro nos comentários do vídeo dela que a base das informações dela é a Karen. Ou seja, a Karen está divulgando minhas informações pessoais, porque esta mesma jornalista afirma que existem vídeos meus circulando e prints que contêm meu nome completo e números importantes sobre a minha imigração. Bom, de tudo que essa jornalista mequetrefe falou, a única coisa que é verdade é que eu fui sim detida pelo ICE. Mas não, eu não fui deportada porque, afinal de contas, eu não estava legal no país. Peraí. Ah, isso aqui é um print do site oficial do governo, pelo que eu entendi. Que ela enviou um form application, né? Então, um formulário de aplicação para estender ou mudar o visto de não imigrante. Aí tem número, tudo certinho. Então, de fato, ela estava aplicando. Dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Sim, eu voltei pro Brasil, mas porque aquilo foi a gota d'água pra mim. Eu acho que não valeria a pena passar o resto da minha gravidez com medo de sair porque as meninas do Michigan, as au pairs, estão completamente fora de si, completamente perturbadas e querendo, acho que se puder, me colocava 7 palmos debaixo da terra. Ai, pera. Eu acho um pouco complicado falar, as au pairs do Michigan, não sei o quê. Amiga, querendo ou não, esse caso, ele tomou uma certa proporção. Pelo menos na internet, né? Eu não vi nenhum veículo oficial falando sobre isso, mas assim, reputação, né? As au pairs do Michigan provavelmente devem ter ficado pé da vida com ela, porque isso queima a reputação das brasileiras dentro do trabalho, né? Então, viralizou no TikTok uma host mom falando, uma americana, falando que, olha, contratei uma brasileira, olha no que deu. Já reforçando um estereótipo que as brasileiras já têm aí, então eu acho que, assim, não é que a culpa é da Bruna, né? Ela não é a única brasileira que pode ter acontecido de ter ficado com o host dead, mas isso, gente, reforça, né? Reforça um estereótipo, piora a popularidade, né? A reputação das brasileiras. Então, assim, eu acredito que é por isso que as au pairs do Michigan devam estar pés da vida, né? Vamos para alguns pontos principais, que eu vi alguns comentários, uma pessoa falando que eu não tinha nem a passagem pra provar que eu não fui deportada, e guess what? Eu tenho, porque quem comprou foi a minha família. Pois é, né, meu amigo? Enfim, e aí eu quero desmentir a Camila, que parece que virou uma amiga muito íntima da Karen, que ela disse que foi o próprio Nick que dirigiu o ICE pra casa para pegar o meu passaporte que estava lá. Mas fui eu que pedi pra ele buscar, porque fui eu que falei pros agentes do ICE que eu não estava com documento, porque estavam saindo para ir ao supermercado. Então eu não tinha nem a minha driver's license, a minha carteira de motorista, e nem o meu passaporte comigo. Obviamente, porque eu não saio com o meu passaporte. E aí, ele foi até lá, ele falou comigo no telefone, e eu expliquei aonde que estava, pra eles pegarem, e eu poder provar que eu não estava ilegal no país. Aí sim, eu fui detida através de uma denúncia. Denúncia essa que foi passado qual era o carro do Nick, aonde o Nick mora, que eu estou gestando. Bem interessante, não é? Mas eu tenho uma... Quem será que foi? Nenhuma novidade por aqui. Então, gente, tem esse babado, né? Porque as blitz do ICE, elas são meio sinistras, tá? É papo de arma na cabeça e tudo mais, tá? E eu já acho o uniforme deles uma coisa bem sinistra, né? Eles cobrem a cabeça. Então, eu imagino que deve ter sido um susto. E vamos lembrar, gente, nesse vídeo, eu acho importante falar que a gente tá falando, beleza, a Bruna errou. Não vou defender ela aqui em nenhum minuto, mas a gente tá falando de uma menina que tá grávida, né? Então, imagina o susto pro emocional de você estar sendo detida e presa. Vocês conseguem imaginar isso? Uma outra coisa que eu sei sobre o caso da Bruna é que ela perdeu o padrasto. Eu não entendi se é o pai ou o padrasto, mas enfim, pai é quem cria. Recentemente também. Grávida. Falando das au pairs do Michigan. Eu imagino que pra ela, né, emocionalmente, deve ser hostil o clima, né? Eu não sei se tinham amigas ali dela, eu não sei se eram pessoas do convívio dela. Mas assim, dá pra entender também, por esse lado, que é uma parada pesada, né? E enquanto isso, a internet toda falando que quem fez a denúncia foi o namorado dela. O Nick, o host dead, porque quer se livrar dela. Porque teve muita gente falando isso. Desculpa, eu dou risada porque eu acho que, gente, acho que não, né? Se for isso, é o plot dos plots, não é possível. Super curiosa pra falar sobre isso, mas eu vou contar num outro vídeo quando eu resolver contar sobre a minha detenção de 3 dias. Também foi dito que o Nick nunca me assumiu, porque ele só fala pra ela que nós não estamos juntos e que ele só me ajuda. O que é curioso, já que ela mesma já postou e que ele pediu algumas modificações no acordo de divórcio deles, e lá consta que ele quer que a cláusula sobre eu não poder contato com as crianças seja modificada, já que eu e ele temos pretensão de casar. O que é isso? Não sei. Vocês casam com alguém que vocês não estão juntos? Porque eu não. Mas
Mas é isso, gente. Vou continuar no Brasil até o Olivia nascer, até ela ter mais ou menos uns 3 meses pra ela estar vacinada e apta a voar. Sim, ela será uma cidadã americana, porque o pai dela é um cidadão americano. E ela também será brasileira, porque a mãe dela é brasileira. Então sim, ela terá dupla nacionalidade, não importa onde ela nasça. E aí as pessoas, só se ele assumir. Gente, não existe a escolha. Eu não quero assumir. É um direito da criança ter a paternidade reconhecida. Pode ser que demore, mas eu não acredito que vai ser isso que vai acontecer, já que o pai virá para o Brasil para o nascimento da própria filha, né? Mas é isso, fiquem com Deus, porque parece que minha vida vai ficar na internet exposta e não vai ter fim, porque afinal de contas a Karen está obcecada por mim. Oi, aí, gente. Meu Deus do céu. Que puro suco do caos, cara. Eu amei o nome Olivia, não vou mentir. Do lado da Francesca, a gente não teve muito conteúdo. Do lado da Bruna, tivemos. Lá nos stories, ela postou alguns esclarecimentos também, porque ela abre caixinhas esporadicamente e a galera manda uns comentários. Tardes! Ai, gente, já acordei com vídeos de fofoca. Tamo assistindo por todos os lugares. Gente, ops! Eu só quero explicar uma coisa aqui, porque vocês estão falando, não, ela não foi deportada, ela assinou o papel de autodeportação. Vocês sabem que pra você ter direito à autodeportação, você precisa já ter uma ordem de remoção do país, né? O que não era o meu caso. Inclusive, tudo que tinha pra resolver com relação ao ICE foi resolvido no primeiro dia que eu fui pro escritório do ICE. Eu não falei com eles depois, quando eu saí do lado de onde eu tava detida. Vocês criam tantas teorias, as pessoas estão tendo tanto acesso às minhas informações, vocês deveriam passar as informações corretas. E não teria problema nenhum se eu tivesse sido deportada, eu diria. A única coisa é que nem veio um fake, ai, você é uma mentirosa. Gente, eu não menti. Inclusive, para casos de autodeportação também, as pessoas ficam lá muito tempo. E a menina que postou o coisa da fofoca ainda postou falando um monte de abobrinha. Eu falei que eu conheci pessoas na detenção que eu estava, que já estavam lá há mais de 8 meses. Mas não eram brasileiros, eu era a única brasileira que estava lá. Inclusive, quando eu fui detida, um dos agentes, muito fofinho, tá? Inclusive, fiz 2 amigos muito legais no ICE lá. Essa parte me chocou um pouco, né? Tipo, o agente do ICE, fofinho. Mas, cara, assim, Deus me livre, né? Ser presa pelo ICE, acho que independente do que a Bruna fez, ela não é criminosa, né? Então, assim, e é uma mulher grávida. Então, você imagina você ficar detida 3 dias num centro de detenção como esse, né? Que a gente tem várias denúncias bem bizarras. Michigan. Ele falou que nunca tinha visto um caso de visto J1. Aí a gente começou a conversar, né? Aí eu falei assim, sério? Mas quando eu gravar o vídeo, eu conto mais sobre isso, porque a gente conversou muito. Inclusive, esse agente do ICE disse que vai vir pro Brasil pra ficar 6 meses pra fazer aulas de jiu-jitsu. Gente, eu vou dar uma pausa aqui que chegaram os meus colchões. Aí, finalmente eu vou pro meu quartinho. Ela tá voltando, né? Tá de volta no Brasil, então tá se reestabelecendo também. E, cara, eu fui atrás do que é esse visto, né? Porque eu sou curiosa. O visto J1 é um visto de não imigrante dos Estados Unidos voltado para intercâmbio cultural e educacional. Ele permite que estudantes, professores, pesquisadores, au pairs, trainees e estagiários participem de programas temporários dentro, né, do país. Aí ela fez outros stories ontem falando um pouco de como que foi essa coisa de ficar detida. Eu fiquei enrolando pra fazer esse vídeo porque eu tava esperando ela fazer o vídeo contando da detenção dela, mas pelo que eu entendi vai demorar um pouco ainda pra ela fazer. E eu quero trazer as atualizações pra vocês, vocês estão me cobrando. Eu comecei a gravar um vídeo sobre a detenção porque tem muitos detalhes, mas eu acho que eu vou esperar todas as respostas do meu advogado primeiro. Porque a gente solicitou alguns outros documentos agora e tudo mais com relação à minha imigração. E depois eu gravo e posto o que eu puder, o que meu advogado liberar. Mas na minha primeira noite, eu fiquei com uma detenta normal. Não era uma detenta do ICE, né? Então... Mas ela é um amor. Eu acho que ela já tava presa pela 3ª vez. E ela que foi me ajudando e foi me explicando como que funcionava. Enfim, depois quando eu contei tudo que aconteceu comigo, ela... Não, essa mulher vai ver que não sei o quê. Ai, as mulheres... Meu inglês tem muita coisa pra melhorar. E
Gente, o resto não é tão relevante assim. Ela vai falar do inglês dela e mostrar as roupinhas, né, as compras, enfim, da filha dela. Ela mostra bastante sobre conteúdo sobre a gravidez e sobre a criança em si. Mas o que eu acho importante esclarecer, que eram as minhas dúvidas que tinham ficado dos outros vídeos, né? Primeiro, ela tá com ele. Sim, eles pretendem casar. Sim, eles vão ter que dar um jeito de conviver ali e, de alguma maneira, eu acho que é mais difícil pra Francesca, pelo menos eu, se estivesse no lugar da Francesca, eu acho que seria a posição mais difícil ali do perdão, sabe? Assim, pelas crianças. Porque, gente, é isso. A Bruna vai ter um irmão dos filhos da Francesca. Elas não precisam ser melhores amigas. Não acho que há essa necessidade. Mas o fato é que essas crianças vão ser irmãos, eles vão conviver. É importante que eles sejam maduros. Eu não acredito, Caroline, tá? Não acredito que foi a Francesca que fez a denúncia, porque eu acho, gente, que se fosse, ela teria feito há muito tempo atrás. Papo de ter feito dias depois da traição, sabe? Tipo, então deixa eu resolver um negocinho aqui com a imigração. Não tinham como deportar uma menina que não está ilegal no país, né, porque é um visto. Então ela tava lá com esse visto aí J1. Se ela quer se transformar num visto de, sei lá, esposa, futuramente, quando eles casarem, um visto de turista, qualquer outro visto, existe um período ali. Então, durante esse momento em que ela requisitou a troca de visto, esse limbo aí, que você espera uma resposta da imigração, você não está ilegal. Você está permitido a ficar no país até sair a resposta. Então, se saísse aí uma negativa, tipo, não, negado o seu visto de turista, ela ia ter que voltar pro Brasil, talvez casar com o cara no Brasil, ou talvez voltar como turista e aí casar com o cara, tipo assim, não estava ilegal. A questão mais bizarra pra mim dessa história foi o caso dela ter sido presa. Não consigo imaginar uma reviravolta maior pra esse caso. Eu nem achei que eu ia estar gravando vídeo pra vocês aqui, mas assim, foi pega pelo ICE numa blitz, através de uma denúncia, e ficado detida 3 dias. Não, pra mim, tipo, foi o ápice, real. E apesar da Bruna apagar, né, os comentários que ela recebe aí nos vídeos dela, as opiniões em outros vídeos falando sobre esse caso na internet, é de que tem muita gente do lado da au pair, ó. Yasmin Rashid, tô do lado da au pair agora. E 86 likes. Então, assim, apesar de ter... Gente, eu curto umas coisas, vocês vão ver uns likes meus em algumas coisas aí, porque a pessoa respondeu, né? Sim, quando seu marido engravidar uma funcionária da sua casa, vamos ver se o seu discurso continua o mesmo. Eu acho que, assim, a internet, ela me fascina por isso, cara. Eu acho impressionante como as narrativas podem mudar, né? Independente se você errou no passado, só o fato de você estar em alta, né, de você vir a ser conhecida, algumas pessoas elas até esquecem o que te fez ficar conhecida e ela começa a se identificar com o conteúdo que você posta, né? Então tem muita gente se conectando com a Bruna por conta do conteúdo de maternidade, por conta dela tá sendo sincera e expondo a vida dela aí na internet, e tem muita gente indo lá acompanhar, tá? Porque senão ela não teria aqui esses números, 66, 26, 71 mil views nos vídeos dela. Tem muita gente que tá de saco cheio também, né? Então, Daniela, não tem inocente nessa história. Eu tô muito nessa vibe. Tipo, sabe quando já deu, assim? No sentido de que, cara, o que mais que vai acontecer? Eu só tenho dó das crianças. Ela não foi deportada, foi convidada a se retirar. Tem isso também, né? Eu, gente, acho que a melhor coisa que ela fez foi ter esse filho no Brasil. A melhor coisa. Cara, vai ter seu filho no Brasil com a sua rede de apoio, longe de todo esse estresse. Porque economicamente eu não sei se talvez o pai pagaria todos os valores horrendos e absurdos que custa para ter uma criança ou para acessar a saúde nos Estados Unidos quando você não tem nenhum visto ali além do de turista, então você precisa ter seguro. Cara, é bem burocrático. Eu acho que ela foi inteligente nesse ponto, até para ter a rede de apoio dela. Mas é isso, né? Muita gente falando, cara, mas se ela foi abusada, como que ela vai casar com ele, que também não condiz pra mim essa história de que ela falou pro ICE, né, lá no resumo que a gente viu da Vi, aqui, esse aqui, de que ela falou que tentou fazer uma denúncia contra a família. Eu não acho que isso faz muito sentido. E a real é que eu acho, gente, que assim, o cara que já se demonstrou ser dessa forma dentro de um relacionamento, será que ele vai mudar tanto num novo relacionamento? Será que quando a Bruna tiver uma babá, precisar de alguma ajuda, será que ela não vai ter ali uma pulguinha atrás da orelha com esse homem? Eu não sei, né, aonde você está se enfiando. Porém, o que eu tenho a ver com a relação deles, né? Eu não sei. O que me basta aqui é alertar. Eu já tô bem aliviada que ela tá tendo esse filho lá no Brasil. E desejo muita luz na vida dessa família. Porque é isso. Essas crianças vão ser irmãs. Vocês vão ser uma grande família. E o babado é esse, gente. Se tiverem mais atualizações, eu volto pra contar pra vocês. Mas assim, o que mais pode acontecer nesse caso? Eu não sei. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar um hype, se inscrever no canal e, obviamente, deixar as opiniões de vocês aqui, porque, gente, o que falar sobre isso, né? Enfim, um beijo pra vocês e até mais!